como começou a minha jornada de autodesenvolvimento. Oi, eu sou a Gi Bertin e quero conversar com você hoje um pouquinho sobre a minha jornada de autoconhecimento. Quem sabe, os passos que eu venho dando nesses 43 anos de vida podem de alguma forma te fazer companhia na sua jornada, no seu processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, de sua carreira, ou até na construção aí da sua liderança com a sua equipe, com seus funcionários. Pode fazer sentido para você. Então vem comigo. Vamos falar aqui que eu separei alguns passos, alguns tópicos para a gente não perder nenhum processo e você conhecer bastante de quem eu sou e dessa jornada. Vamos lá? Muito bem, eu sou a Gi Bertin, Gislaine Bertin, para os muito íntimos. A gente faz diferente, né? Deixo facilitado para todo mundo encurtar e chamar de Gi Bertin mesmo. Mas meu nome é Gislaine. Então, você sinta-se confortável para me chamar de como você preferir. Gi ou Gislaine eu atendo. Às vezes a gente atende até Giovana, Graziella, Juliana. Já atendi por outros nomes, inclusive. Mas eu sou a Gi Bertin, eu sou comunicóloga, jornalista. Fiz aí uma trajetória de formação onde eu me especializei em marketing digital e negócios interativos. Fui fazer um módulo dessa pós-graduação lá em Roma. Trabalho já há quase 17 anos com comunicação, atuando em todos os campos que você pensar. Mas além dessa carreira profissional, né, eu sou uma buscadora incansável. Né? Eu gosto demais de conhecimento e está dentro de mim desde os 3 anos de idade. Eu tenho frases assim, aos 3 anos de idade, se você me perguntar o que você queria ser, o que a Gi, criancinha, queria ser quando crescesse, eu ia te dizer que eu queria ser uma empresária independente, viajar o mundo. Então, eu já tinha essa curiosidade dentro de mim o tempo todo. Eu queria ler antes de saber ler. Eu acho que eu já até falei isso em algum dos podcasts. Que são vários, eu sou host de vários conteúdos de podcasts no nosso núcleo de comunicação. Mas eu queria ler antes de saber ler. Eu pegava todos os livros da estante dos meus pais e eu folheava como se eu estivesse lendo, criava histórias na minha cabeça. Então, eu sempre fui muito lúdica, muito criativa e curiosa, né? Tudo que eu pudesse aprender, conhecer, os livros me levavam para um outro universo que ia além do meu quintalzinho, né? Então, isso vem essa curiosidade desde sempre. E hoje não é diferente. Eu continuo nessa curiosidade, mas hoje eu estou à frente de vários projetos, de vários negócios. Aqui a gente está gravando no estúdio que faz parte desse núcleo de comunicação, do qual eu sou sócia, e tem outros tantos projetos e processos que estão acontecendo aqui em tempo real. O agronegócio, com lideranças, com comunicação para várias empresas, faço parte de modelagens de programas e processos e negócios aí, onde a gente lida com o primeiro escalão de muitas grandes empresas. E auxiliando muitos autônomos também a encontrar o seu caminho, né, de negócio, de se tornar referência digital. Então, essa sou eu, em constante aprendizado, em constante evolução, eu costumo falar, né, que eu pretendo chegar sempre no final do dia um pouquinho melhor do que eu comecei. E essa sou eu, essa pessoa curiosa que está dentro de mim, desde sempre. Mas ela me trouxe para alguns lugares diferentes, né? Hoje eu sou uma paulista morando em Goiás. Mas uma paulista morando em Goiás que trabalha com pessoas de diversos outros estados e também de outros lugares do mundo, né? A gente, nessa trajetória, já atendeu clientes dos Estados Unidos, Irlanda, Portugal, enfim, outros países da América do Sul. Então, hoje, essa bagagem toda que me trouxe até aqui me leva para um outro lugar. E eu começo a pensar para onde eu quero ir. E para onde eu quero ir é um lugar onde eu possa me capacitar e lapidar os meus conhecimentos cada vez mais para apoiar as pessoas nas suas próprias jornadas, né? Eu venho me desenvolvendo e entendi conscientemente que eu estava num processo de autodesenvolvimento há alguns anos, mas hoje eu entendo que essa busca por evolução é desde sempre.
tudo isso hoje faz sentido para mim. Em outros momentos não fez, tá? Em outros momentos eu estava vivendo. Hoje faz sentido para mim. Eu vejo que esse autodesenvolvimento vem amadurecendo e, inclusive, tomando consciência sobre esse processo, né, ao longo dos anos. E hoje eu quero me tornar uma comunicadora melhor. Eu sou host de vários podcasts, mas hoje eu começo uma nova jornada, que é de produção de conteúdo, inclusive aqui, olha, falando sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento de lideranças, né? Então, trazendo toda essa bagagem desses 17 anos de comunicação e 40 anos de vivências em frentes das mais diversas, B2B, B2G, B2C, enfim, varejo, entretenimento, comunicação, startups, toda essa bagagem, tudo isso me referencia hoje para vir aqui e falar com você e, de repente, te apoiar na sua jornada. A ideia, por que você está fazendo isso? Para onde você quer chegar? Você quer ser uma grande influencer? Você quer ser a maior comunicadora? Não tenho essa ideia doida assim de querer ser mega. Não é sobre isso. O meu propósito, que eu vou falar sobre isso, inclusive, que não foi fácil de encontrar, mas o meu propósito hoje é realmente apoiar as pessoas para que elas também possam ser suas melhores versões. Como eu tenho feito esse trabalho comigo mesma diariamente, de me transformar na minha melhor versão, então apoiar você. E isso não é fácil, isso não é simples. Quer dizer, simples até é, mas não é fácil. É desafiador constantemente de ser a nossa melhor versão. Então, nós vamos falar disso ao longo do caminho. Vou te explicar aqui como eu faço isso no meu dia a dia. Quais são as ferramentas que eu uso para o meu autodesenvolvimento, porque eu acho que alguma delas pode fazer sentido para ti. E a ideia não é necessariamente ser uma mega influenciadora, mas é terminar a minha vida, essa passagem aqui por esse planeta, pela Terra, terminar a minha vida sendo uma pessoa mais gentil, mais sábia, que tenha aprendido a tocar a vida das pessoas com pequenas centelhas de conhecimento e, quem sabe, de gentileza, e dessa forma fazer uma construção que seja positiva para esse mundo, né? Para a sociedade do qual estou inserida. Então é para isso que eu quero. Eu quero que essa conversa com você aqui seja agradável e, quem sabe, se eu tiver muita sorte, te traga algum insight. Nossa, vai ser maravilhoso. Se eu conseguir que você tenha algum insight, que algo do que eu te falar aqui, você pensar e falar, te levar a pensar sobre a sua vida, eu já estou com o meu propósito alcançado e vai ser maravilhoso. Então vamos lá. Eu quero te falar como que eu comecei esses passos. Eu falei aqui que não foi necessariamente uma tomada de consciência rápida, né? Eu comecei isso e fui fazendo essa construção devagarinho. E aí tem o tal do propósito, né? Eu falei aqui sobre propósito. E talvez para você, se você já ouviu falar de propósito, talvez você tenha seu propósito definido, ou talvez não. No meu caso, eu demorei muito para encontrar meu propósito. Não foi uma coisa simples. Eu vejo muito coach, muitos dos influenciadores de desenvolvimento falando que você precisa ter um propósito, você precisa saber qual é o seu propósito. E aí isso eu acho que gera até uma angústia para muitas pessoas. Pode ser um gatilho de ansiedade para você também. Para mim não foi um gatilho de ansiedade, mas eu ficava pensando qual é o meu propósito. Por quê? Eu não sei. Meu propósito ao longo da vida mudou. Durante muitos anos eu só pensava em sobrevivência e construir uma vida que fosse salutar para minha filha também. E o meu propósito só foi ficar claro para mim há pouco tempo. Não era uma coisa simples. Eu não tinha certeza de qual era o meu propósito. Eu entendi há pouquíssimo tempo que o meu propósito, independente do que eu estiver fazendo nessa vida, é tocar a vida das pessoas com conhecimento e gentileza. Então, que eu possa fazer isso no meu dia a dia. Se eu estiver fazendo isso, vendendo picolé na praia, numa mesa de negócios com altos executivos, apanhando para falar em inglês num dos países que eu estiver visitando, eu resolvi isso. Consegui fazer isso minimamente com gentileza, estou dentro do meu propósito. Se no final desse vídeo eu conseguir transferir algum mínimo conhecimento para você e te fiz pensar, eu estou dentro do meu propósito. Isso aliviou muito
a minha jornada. Isso aliviou muito porque eu pensava assim ao longo da vida, eu não sei qual é o meu propósito, mas não dá para esperar ele aparecer. Não tenho como esperar ter uma luz e entender o porquê que eu estou aqui. Eu preciso sobreviver, eu preciso construir minha carreira, eu preciso trabalhar, eu preciso alimentar minha filha, dar condições para que ela viva bem, eu preciso cuidar dos meus amigos, da minha família, eu preciso interagir, ter relações sociais, eu preciso criar networking. E aí, se eu não souber meu propósito, nada disso vai acontecer? Não. Então, foi acontecendo. Eu fui me construindo. Essa Gi que está aqui hoje falando com vocês é uma construção de muitos e muitos tijolinhos. Algumas vezes ficou meio torto, uma parede ali que não deu muito certo, precisei refazer alguma construção que estava sendo feita ao longo desse caminho. Mas é uma construção. E ao longo dessa caminhada, dessa jornada, dessa construção, esse propósito apareceu. Eu consegui ter clareza sobre qual era o meu propósito, o que eu estou fazendo aqui. Qual é a minha essência? O que eu quero passar para as outras pessoas? Qual é a mensagem que eu quero deixar quando eu partir dessa vida? Então, que as pessoas à minha volta pensem assim, caraca, a Gi teve uma vida muito bem vivida, ela viveu intensamente, as conversas eram boas, eu adorava conversar com a Gi. Toda vez que eu ia falar com ela, eu tinha um insight, ela tinha uma visão com alguma coisa. Ela estava sempre sendo gentil, sorrindo. É essa mensagem que eu quero deixar. Então, vamos viver essa vida para isso. Tá, mas isso veio acontecendo. Para eu chegar aqui e tomar consciência dessa construção, as etapas da minha vida, o conhecimento e o meu desenvolvimento pessoal veio em ondas. Talvez você entenda isso também. Não sei quantos anos você tem. Deixa aqui nos comentários para eu saber quantos anos você tem, como que funcionou, se você já tem o seu propósito, que eu quero saber. Se você já tem o seu propósito, compartilha ele aqui comigo. Mas para mim o conhecimento vem em ondas. Então, durante uma fase da minha vida, eu precisei me desenvolver pensando na carreira. Eu tinha que dar muito gás. Tive que dar muito gás na minha jornada de educação formal. Então, cara, eu fui para a faculdade, eu já tinha 24 anos, então eu tinha que trabalhar, eu já tinha uma filha nessa fase. Então, eu tinha que dedicar muito tempo para o estudo para eu terminar aquela faculdade com muito conhecimento, já trabalhando, já produzindo, porque eu já estava com uma idade um pouco avançada diante dos meus colegas. Então, eles iam sair para o mercado de trabalho júniores e eu tinha que já sair com uma bagagem maior, porque eu ia disputar o mesmo mercado de trabalho com eles. Então, eu precisei dar um gás nesse campo da minha vida, aprender o máximo possível. Eu abraçava todas as oportunidades que eu tinha de aprender sobre comunicação, jornalismo, fazia assessoria de imprensa para algumas empresas, participava de evento. Tudo que eu podia fazer, eu fazia, porque eu tinha que surfar aquela onda, que era da educação formal. Depois veio uma próxima onda, que aí foi montar o meu negócio e aprender a fazer uma gestão de um negócio e gestão de pessoas juntas. Que cara é essa onda aí? Eu vou falar para vocês que eu quase me afoguei nessa, viu? Essa não foi fácil, não. Porque quando você é um autônomo e você está fazendo, você está trabalhando por conta, é uma coisa. A hora que você vai fazer gestão de uma equipe, ter que ser líder da sua equipe, você tem abre-se assim uma pasta ali imensa de novas habilidades que você vai ter que exercitar e, ao mesmo tempo, segurar todos os pratinhos girando ali do negócio que já tem que colocar. Você tem clientes para atender, você tem coisas, você tem que faturar. Então, isso foi também uma onda aí que, em diversos momentos, eu achei que eu não ia conseguir surfar. Mas veio, esse conhecimento veio. Foram anos aprendendo a liderar. Errei muito. Aliás, se você foi da minha equipe no começo da minha vida profissional de liderança, te peço desculpas, sinto muito. Eu fiz o meu melhor naquela época, o meu melhor era pouquinho, era tão pouquinho. Mas hoje a gente já aprendeu um pouquinho mais. Hoje eu erro erros diferentes, o jogo mudou na minha liderança, no meu trato com a equipe, com os meus clientes e com o negócio. Então, foi uma outra onda. Depois disso, teve a onda de conhecimento sobre saúde, teve a onda de conhecimento sobre relacionamentos interpessoais, sobre relacionamentos afetivos. Gente, num dado momento eu precisei tomar consciência de que eu era
péssima com os meus relacionamentos afetivos. Era péssima. E essa tomada de consciência, às vezes, vem da convivência e da observação com o outro. Então, eu sabia que as coisas não iam bem. Até que um grande amigo, irmão, que me acompanha durante a vida toda, me falou assim, você é terrível. O seu QE, seu quociente emocional, é péssimo. Você não sabe lidar com as pessoas. Você é muito inteligente, mas você é uma lástima lidando com as pessoas. E nos seus relacionamentos afetivos, você que está construindo relacionamentos, você tem certeza que você está fazendo uma construção? Ou você está só se destruindo nos seus relacionamentos afetivos? E aí isso veio como um soco no estômago e eu fui racionalizar e entender que eu precisava criar uma onda de conhecimento e autodesenvolvimento sobre isso também. E aí comecei essa jornada, isso virou prioridade. Por que eu estou falando em ondas? Porque a vida está acontecendo, mas naquele dado momento, esse pilar, essa área da sua vida vai precisar de um pouco mais de atenção. Então, você dedica mais atenção para aquilo. Por quê? Porque é emergencial, porque você não tem maturidade para segurar todos os pratinhos girando ao mesmo tempo, alguma coisa sempre vai estar em desequilíbrio. Tem muita gente hoje que fala que não existe equilíbrio perfeito, que sempre vai ter alguma área em desequilíbrio. Eu concordo com isso. Mas hoje eu já penso que talvez não precise ser ondas tão grandes, sabe? Dá para a gente construir uma marolinha, ondas menores, né? Uma coisa mais tranquila. A gente não precisa quase se afogar nessas ondas de autodesenvolvimento. Mas isso só veio também com maturidade, com autoconhecimento, com observação. Então, não foi simples entender o que eu entendi recentemente, que eu preciso ser um ser humano integralmente melhor. O que isso quer dizer de integralmente melhor? Todas essas áreas que eu falei aqui para vocês anteriormente fazem parte da nossa vida. Todo mundo, ou quase todo mundo que está aqui, tem que fazer uma construção de carreira, tem que aprender alguma coisa, passar por um aprendizado, seja ele formal, autodidata, enfim. Mas a gente precisa aprender, exercitar habilidades. Se você está à frente de uma equipe ou está constituindo família, você vai ter que aprender a lidar com a liderança de pessoas. Né? Você é um pai, uma mãe, tem filhos, ou às vezes tem que cuidar dos sobrinhos, dos irmãos, participar dessa vida em sociedade. A gente tem que aprender liderança. E para isso a gente precisa de autoliderança. Então, quando eu tomei consciência de que todo esse processo estava acontecendo ao mesmo tempo, e agora, inclusive, eu entendi que eu preciso disso integralmente. Reduzir o tamanho das ondas de conhecimento, mas estar todos os dias entendendo quais os pilares e o que eu alimento um pouquinho no desenvolvimento, sabe? Aos 43 anos, eu entendo que eu não preciso esperar 5 anos para desenvolver uma área. Eu posso dar um pouquinho de energia para ela. Então, eu comecei a aprender sobre vida financeira. Então, todos os dias eu dedico um pouquinho de tempo para esse aprendizado. Alguns dias eu não consigo. E está tudo bem, porque a gente vai fazendo essa onda mais flutuando mais tranquilamente. Não preciso me afogar de conhecimento e ficar ansiosa porque eu não vou conseguir colocar tudo isso em prática tão rapidamente. A vida é isso, é integralmente aproveitando os dias e fazendo esse desenvolvimento. Então, isso me apoiou e tirou um peso enorme de ansiedade sobre mim. Talvez faça sentido para você também. Em vez da gente se cobrar por grandes passos, a gente entender que a vida é essa maré mais tranquila, sabe? Tem horas que vem essas ondas, mas a gente pode levar numa maré um pouco mais tranquila. Os dias passam, os anos passam, e você se desenvolver depende de pequenos passos nessa jornada toda, mas pequenos passos constantes. Então, cara, estou falhando miseravelmente com a minha qualidade de vida na questão de exercício físico. Estou mesmo, isso nem é hipotético. Tá, o que eu vou fazer então para melhorar? Como que eu vou cadenciar mais? Como que eu vou construir? Eu vou pegar o Uber para fazer um trajeto de 1,5 km, ou eu vou respirar fundo e caminhar esse 1,5 km.
eu tenho feito essas escolhas. Coisas do tipo, em vez de eu pegar o Uber do lugar onde eu tô, eu vou até um outro ponto, caminho um pouco mais, vou de escada, em vez de pegar o elevador à torto direito. Tenho colocado no meu dia a dia alguns momentos de atividade física enquanto eu não consigo cadenciar e voltar para a rotina diária de exercício. Então, eu vou para a academia hoje, 3 dias eu vou fazendo isso do jeito que dá e eu vou para a academia de novo, até que eu consiga de novo estruturar minha rotina para fazer isso acontecer. E vou falhar. Nem todo dia eu leio, nem todo dia eu como direito, nem todo dia eu malho, nem todo dia, mas a vida é assim. Então, tentar também não desequilibrar demais pode ser uma boa solução para o seu autodesenvolvimento constante. Para que no final do ano você não conseguiu emagrecer os 10 quilos que você queria, mas você emagreceu 2, sua rotina está mais saudável, você agora está comendo melhor do que você iniciou no ano. Já é um passo imenso e reduz um pouco a ansiedade, né? Acho que pode ser válido. Eu vou trazer aqui para vocês agora, como eu falei no começo do vídeo, algumas das técnicas que eu uso para a minha jornada. E a minha contribuição vai ser constante nesse sentido, tá? Eu vou sempre atualizar aqui as técnicas que eu uso para que faça sentido para você também. Então, vamos ver aqui algumas coisas que eu separei para falar para vocês sobre isso. Primeira coisa, que eu acho que isso veio antes da tomada de consciência, tá? Tomada de consciência sobre o projeto de autodesenvolvimento veio muito depois. Mas a primeira coisa é a autoobservação e a observação do mundo à minha volta. Então, eu acho maravilhoso que a gente brasileiro, a gente fala assim, a gente só aprende quando toma na cabeça, quando acontece alguma coisa. E aí eu quero te convidar a pensar em aprender com a experiência dos outros. Eu acho que é mais interessante, não é? Quando a gente observa outra pessoa ali que fez algo que funcionou ou que não funcionou e a gente use isso como case de estudo para que a gente possa aplicar antes da gente ter que pagar as consequências de uma decisão mal feita. Então, a autoobservação e observação do mundo à minha volta me trouxe para o lugar onde eu estou hoje. Eu sou uma pessoa muito observadora, então eu estou o tempo todo de olho no que as pessoas estão falando, no que as pessoas estão pensando, em como as situações podem ser melhores, né? Como eu posso melhorar essa situação. A autoobservação também diz respeito aos meus pensamentos, às minhas falas, às minhas atitudes. Então, diariamente, eu me auto-observo. Muitos dias eu falho, como eu disse para vocês, e falho mesmo. E diariamente eu falho em pelo menos alguma área da minha vida, com certeza. Mas essa auto-observação analisa, me faz ser mais gentil comigo mesma. Então, tá tudo bem. Hoje você não conseguiu ler o livro, porque você precisou entrar mais cedo num atendimento e tal, mas esse atendimento foi incrível, funcionou, então calma, amanhã você volta para sua leitura, ela vai estar lá te esperando, sabe? Então, essa autoobservação me fez manter um ritmo, me melhorar. Então, por que eu falei desse jeito? Por que eu reagi desse jeito? Deixa eu analisar qual foi o fundo de emoção que me trouxe para essa reação, esse ímpeto de resposta. Então, o tempo todo observar atos, palavras, pensamentos. Uma coisa que mudou a minha mentalidade demais, mudou a minha vida, é uma coisa muito simples, que é você entender que você não é aquilo que você pensa. Você é aquele que observa o que você pensa. Tá? Você já sabia disso? É a primeira vez que você está ouvindo algo assim? Você não é o que você pensa. Eu penso, logo existo. Tudo bem, mas você não é o seu pensamento. Não é sobre isso. O ato de pensar te faz existir, mas você não é seu pensamento. Você é aquele que observa o seu pensamento. Então, muitas vezes, a gente tem pensamentos que podem ser alterados, que podem ser parados imediatamente. Quando eu estou sob muito estresse, eu tenho uma tendência a ter pensamentos obsessivos. Então, como que isso funciona? Eu fico com aquele pensamento repetindo, muitas vezes na minha mente. Até que eu consiga respirar e falar, olha, esse pensamento está se repetindo demais.
acho que eu já entendi o recado, preciso pensar em outras coisas. Então, eu mesma começo a cortar os pensamentos assim que eles vêm. Então, é autoobservação, tá? Ela me ajudou muito nesse processo e me ajuda diariamente. Então, nem sempre a gente consegue interceptar um pensamento ruim ou uma palavra ruim, uma fala antes dela acontecer. Muitas vezes já foi, eu já reagi, mas aí você tem tempo de... Olha como você está falando com essa pessoa. Respira, observa e então reavalia como você pode falar, qual é a sua atitude nesse momento. Então, a autoobservação e tomando consciência disso me faz melhorar a minha fala de gentileza, melhorar a minha educação com as pessoas, melhorar a minha escuta empática. E tudo isso são ferramentas para o autodesenvolvimento. Então, autoobservação e observação do mundo à minha volta, anota isso aí. A regulação de emoções e pensamentos, então essa autorregulação. O que é que eu estou pensando? Você já deu nome para as emoções que você sente? Você já deu nome para as sensações? Então, já deu nome para os seus pensamentos? E fazer essa regulação mesmo? O que é que eu estou sentindo? Por que eu reagi desse jeito? Qual é a emoção que me levou a falar desse jeito com essa pessoa? A autorregulação pode ser muito fácil de fazer, mas primeiro você tem que ativar a sua autoobservação. A autoobservação ativada, começa então o próximo passo, que é a autorregulação. Tá? Tem uma frase que eu gosto demais e que a gente não achou o autor aqui, mas eu repito ela com alguma frequência. Eu tinha ela até pouco tempo num quadro em casa, na lousa, para eu não me esquecer disso, que é assim, raciocinar com afeto e afetar-se com razão. Olha se isso não é incrível, raciocinar com afeto e afetar-se com razão. As emoções e a razão, apesar de a gente achar que não, mas elas estão muito ligadas, tá? Então, é muito fácil até, quando a gente entende isso, da gente regular as emoções pela razão. E também trabalhar a razão para ser mais afetuosa. Mas aí, talvez você fale que você está viajando, está muito complexo isso. Eu vou tentar mais para frente gravar um outro vídeo, se vocês quiserem, falando mais sobre isso, tá? Mas acho que a gente pode pensar num vídeo só para falar dessas técnicas e falar um pouco mais desses assuntos. Ao longo do tempo eu vou trazendo tudo isso para vocês, então não esquece de acompanhar aqui o canal. Outra ferramenta que eu uso demais, leitura. Gente, eu falei lá no vídeo que eu era uma criança que lia antes de ler. A leitura me acompanha durante toda a vida e vai me acompanhar. Eu amo livro, estou aqui do meu ladinho aqui, ó, vou pegar, tem um livro aqui, esse é o da vez, na verdade isso é um dos, porque acho que tem 4, estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. Então aqui tem um livro, tem sempre um livro, quando o livro é o Kindle, às vezes as duas coisas, o Kindle está na mochila e livro, eu sempre estou folheando alguma coisa, como eu falei, às vezes tem dia que não vai. Às vezes termina um livro e aquilo foi tão impactante que você vai levar 15, 20 dias para começar a ler outro, porque você está digerindo toda aquela informação que veio. Mas a leitura me levou para além da bolha. Pensa que a gente está na internet hoje e tudo é bolha. Tudo é bolha, né? Os algoritmos. Aquilo que você vê, os algoritmos entendem que você gosta e ele te mostra muito mais daquilo. E quando você vê, você está há 2 horas vendo vídeo de gatinho. Você está há 2 horas vendo passagem e informações sobre a viagem para Roma que você ainda nem cogitou fazer. Você só pensou em Roma, viu um vídeo, ficou um tempo mais ali e de repente todo o seu Instagram, tudo é Roma. Acontece. Mas a leitura não está pensando no seu algoritmo, entendeu? A leitura te leva para outros lugares. Então, quando você acessa livros de muitos conhecimentos diversos, ficção, biografia, não ficção, autodesenvolvimento, cara, você está furando a bolha do algoritmo e te transportando para outros lugares, para outras informações, para outros saberes. Então, a leitura é incrível. Gi, detesto ler, não consigo, não tenho foco. Tá, tem ferramentas para isso, tá? Tem estratégias, como os nossos vídeos que a gente está produzindo aqui, que talvez você já tenha visto algum, ou pode ser que você comece a acompanhar agora e vai ver, onde eu trago insights dos livros que eu estou lendo.
Então, eu não gosto de ler. Tá bom, mas se você acessar um vídeo no YouTube que você gosta, ouvir alguma coisa no Spotify que você gosta, onde tem 3 ou 4 insights sobre aquele livro, você já está acessando esse conhecimento da leitura de outra forma, mas está acessando. Então, vale a pena. Vale a pena a gente buscar esse conhecimento que vem através da leitura. Consumir conteúdos relevantes. Gente, isso aqui dá um vídeo de meia hora só para falar disso. Tá? Então vamos para a ciência. O seu cérebro trabalha com sinapses neurais que são geradas com aquilo que você alimenta ele. Então, assim, eu não sou o que eu penso, eu sou aquele que observa o que pensa, tá? Ok. Isso já está posto. Agora a gente vai analisar assim. Como é que meu cérebro funciona mecanicamente ali, tá? E a gente imputa informações, então a gente sobe, né? A gente faz upload, a gente carrega de informações através das coisas que a gente escuta, dos vídeos que a gente vê, dos livros que a gente lê, das conversas que a gente tem, das vivências que a gente tem. Então, tudo isso é informação que você está nutrindo o seu cérebro. E aí, ele vai trabalhar com essas informações. Tá? Então, quando você tem uma memória de algo, é porque você vivenciou, você está se lembrando de alguma coisa que você imputou no seu cérebro, de uma informação que você carregou no seu cérebro, né? Fez upload disso. Tá bom. Então, como é que eu vou... Quais são as ferramentas que o meu cérebro tem para trabalhar? Todas as informações que eu coloco para ele. Então, se eu ficar assistindo 3 meses de dorama, eu só estou colocando dorama para o meu cérebro trabalhar. Eu estou imputando só dorama nele. Então, daqui a pouco eu vou estar gostando das coisas de dorama, eu vou estar me identificando com as coisas de dorama, eu vou estar querendo um relacionamento que pareça um dorama, porque é isso que eu estou colocando para o meu cérebro trabalhar. Então, se eu ficar vendo só as conspirações de guerra, daqui a pouco eu vou estar achando que todo mundo está conspirando contra mim, porque eu vou estar enxergando, olha, sinais de conspiração em tudo, porque eu alimentei tanto o meu cérebro com informação sobre conspiração que ele começa a buscar no dia a dia coisas que são familiares para ele. Então, se eu dei muita informação sobre conspiração, ele vai buscar familiaridade de conspirações em todas as coisas, nas conversas que eu tenho. Entende? Então, consumir conteúdo relevante diz muito sobre o seu processo de desenvolvimento. Se você quer ser uma pessoa melhor, você tem que assistir, ler, ter conversas melhores. Então, para aquele desafio que você tem. Se é de carreira, entender sobre carreira. Se é sobre desenvolvimento pessoal, interrelacional, como conversar melhor com as pessoas, eu vou ter que aprender, vou ter que consumir conteúdos que me façam falar melhor com as pessoas. Se eu preciso melhorar as minhas estratégias de liderança, eu preciso entender mais de gente, eu preciso consumir esse tipo de conteúdo. Então, seja relevante. Você não vai melhorar a sua estratégia interpessoal e a liderança da sua equipe se você ficar assistindo filme de conspiração. Você vai achar que está todo mundo conspirando contra você. Então, cuidado com o conteúdo que você consome. Isso diz muito sobre a sua jornada de autodesenvolvimento, tá? Porque você está imputando esse tipo de coisa para o seu cérebro. Então, você quer uma coisa muito simples? Quando a gente quer comprar um carro. Cara, você quer comprar um carro, eu quero um carro daquele modelo, daquela cor. Você começa, então, na rua a enxergar um monte de carro daquele modelo, daquela cor. Porque você está imputando essa informação no seu cérebro e ele está buscando familiaridade. Então, ele vai encontrar. Aqueles carros sempre estiveram ali, sempre passaram por você. Mas a partir do momento que você deu uma ordem para o seu cérebro, você imputou essa informação, ele busca familiaridade. Então, ele consegue enxergar mais vezes aquilo. Dito isso, se você quer ser um líder melhor, comece a consumir conteúdo sobre boas lideranças. E aí você vai conseguir encontrar familiaridades e você vai ter inputs, você vai ter referência para a construção da sua liderança. Se você quer ter uma fala mais gentil com as pessoas, melhorar a sua conversação, melhorar como as pessoas te veem,
né, aquilo que você está mostrando, os sinais que você está passando para as pessoas, comece a estudar sobre isso. Você vai conseguir ter inputs, ter informação para o seu cérebro trabalhar e te apoiar nesse processo, tá? Então, esse é uma das ferramentas. E aqui a gente tem material aí para trazer estudo de neurociência. Cara, me cobrem disso que eu vou fazer mais material sobre esse assunto. Última ferramenta que eu faço muito é a escuta empática. Essa é uma ferramenta que eu tenho que desenvolver diariamente, porque eu sou uma pessoa que tende a falar demais, né? Eu já nem sei quanto tempo tem aqui desse vídeo, mas falando demais. Eu falo muito, então eu preciso aprender a desenvolver a técnica de ouvir. E a escuta empática não é só ficar em silêncio e deixar o outro falar. Isso é importante também. Mas a escuta empática é sobre a pessoa falar e eu aqui do meu lado ouvindo, não fazer juízo de valor. E ter o exercício de não estar na minha cabeça construindo respostas ou argumentos para aquela pessoa. Nem estar tentando criar familiaridades, como eu falei, com as minhas vivências. Sabe aquela pessoa que você fala assim... eu quebrei a perna. E ela vai falar, nossa, eu quebrei a perna também. Nossa, 3 vezes já. Você acredita? Cara, você parou de ouvir a pessoa e ia te falar alguma coisa, tipo, eu quebrei a perna e tem sido difícil para eu fazer tal atividade. Você poderia me ajudar a fazer essa atividade? Você tem alguma solução para que eu resolva isso? Você já interrompeu ela no processo. Então, a escuta empática é sobre não fazer juízo de valor, ouvir de verdade a pessoa, de forma empática, para que ela se posicione, que ela diga aquilo que está no coração dela, sem você tentar achar uma solução, a não ser que ela te peça, né? Porque às vezes é isso. Às vezes a pessoa só precisa falar. Ela nem quer uma solução, ela quer falar para ela mesmo construir a solução dentro da cabeça dela. Então, a escuta empática também tem me ajudado no meu desenvolvimento, porque quando eu realmente estou aberta a ouvir as pessoas, eu também abro meu coração e a minha mente para aprender, observando aquela pessoa, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, quais são as suas vivências, ouvir o que ela tem para dizer realmente, de coração aberto, me colocou em outros lugares, criou vínculos muito maiores, me possibilitou conversas incríveis, conexões incríveis com as pessoas, e isso tem me colocado em outros lugares, na minha carreira, na minha vida interpessoal, tá? Então, toda essa construção tem me tornado integralmente uma pessoa melhor. E acho que talvez possa fazer sentido para você. Dito tudo isso, tem muita coisa, né? Parece complexo, mas nem é tão complexo assim. Se você pensar que diariamente você pode ler 2, 3 páginas de um livro, você pode escutar um podcast que faça sentido, destinar algum tempo para o seu entretenimento, mas também colocar ele dentro de uma parcela da sua vida e colocar o seu desenvolvimento como prioridade, né? Então, aprender todos os dias pequenas ferramentas, pequenos gatilhos de desenvolvimento, pequenos momentos, e limpando aquilo que te distancia da pessoa que você quer ser. Faz esse estudo. Tudo que você consome de conteúdo, a forma como você se relaciona, te aproxima ou te distancia da pessoa que você quer ser. Imagina, não vou poder assistir meu dorama? Pode, querida, assista os doramas. Mas entenda que você vai dedicar meia hora para assistir seu dorama e você tem 23 horas e 30 minutos que talvez você possa dedicá-las melhor ao seu projeto de ser uma pessoa melhor, de ser um líder melhor, ser uma namorada melhor, ser um marido melhor, ser um pai melhor, tá? Então, faz essa construção de ir equilibrando aos pouquinhos e com generosidade e gentileza, primeiro consigo mesmo. Então, esse é o meu caminho, que pode ser o seu. E como que eu quero colaborar com isso? Eu vou aqui assumindo um compromisso de manter a disciplina e encontrar espaço na minha vida para produzir conteúdos e vir aqui partilhar com vocês a minha jornada. Tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou estudando. Então, estudo demais comportamento de consumidor, liderança, comunicação em geral, e tudo é comunicação,
Estou estudando muito o comportamento das gerações que estão chegando e que o tempo todo a gente está aí tentando se entender no mercado de trabalho, nas famílias, no dia a dia. Sobre o meu autodesenvolvimento, sobre ser uma pessoa mais gentil e amorosa e como isso impacta, inclusive, a saúde mental da minha equipe, o resultado da minha empresa. Então, tudo isso eu tenho estudado. Então, se eu vou aqui assumir contigo o compromisso de vir partilhar mais coisas nesse sentido. E pensando, como eu já coloquei na minha vida muitas ferramentas de ampliar meu conhecimento, para ampliar meu conhecimento, o meu compromisso é pensar sobre tudo isso, pensar os insights que podem fazer sentido para você e trazer aqui, já mais facilitado, para que a gente faça essa conversa aqui, essa conversa, vai falando, você vai ouvindo, entra uma coisa aqui, encaixa uma pecinha no quebra-cabeça mental, entra outra coisa ali, te traga uma ferramenta, te traga uma possibilidade, e eu não tenho grandes pretensões. O que eu quero é que, de alguma forma, isso seja positivo para o seu dia a dia. Que seja um momento que você fala assim, vou lavar essa louça aqui, tendo aquela conversa com a Gi sobre autodesenvolvimimento, para eu ser uma pessoa um pouquinho melhor, mais gentil, me melhorar, ser mais gentil comigo mesma. Então, se isso fizer sentido para você, tá fantástico. Estou cumprindo com o meu compromisso e, inclusive, trabalhando com o meu propósito. E é sobre isso. Esse conteúdo, no final, é sobre manter meu propósito vivo. O meu propósito que é de partilhar conhecimento e tocar a vida das pessoas com gentileza. Conseguir fazer isso aqui, de alguma forma, essa conversa foi produtiva para você. E produtiva não precisa ser nessa vida workaholic que tudo tem que ser produtivo. Foi produtivo assim isso acalmou meu coração na minha jornada. Vai reduzir minha ansiedade, ser mais gentil comigo mesma. Acho que eu consigo diminuir o tamanho das minhas ondas e criar um pouquinho mais de tranquilidade para eu ir flutuando nessa jornada de autoconhecimento. Se fez isso, tá incrível. Consegui o que eu queria e eu tenho certeza que você também já está mais tranquilo na sua jornada de autoconhecimento. Agora, para finalizar, quero te dizer que eu vou estar sempre por aqui. A gente vai trazer muitas editorias diferentes para diferentes ferramentas e áreas de autodesenvolvimento e desenvolvimento de lideranças para profissionais autônomos, para líderes de suas famílias, líderes de sua vida, e também para equipes e empresas. Então, se faz sentido para você, clica aqui no botãozinho de ativar as notificações, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal. A gente vai estar aqui. Nosso compromisso é com a prosperidade, com a gentileza, com o conhecimento. E vai ser incrível se você participar dessa jornada comigo. Vamos embora? Tem muitos passos para a gente dar e vai ser longo e eterno. Enquanto a gente estiver por aqui, a gente vai estar evoluindo, não é mesmo?